o uso da IA, ela é um campo de jogo novo. Sim. Então ela te permite fazer um monte de coisa. E quando o cara tem má intenção, ele tem má intenção para um monte de coisa. E ele vai tentar achar um caminho para ter vantagem. E no lado humano, na tendência, eu entro numa outra provocação. Quando eu estudei um pouco de programação e análise de sistemas, existia já na época uma questão muito forte com a ética. Como fica hoje a ética dentro da IA? Olá, boa tarde a todos, boa noite, não sei a hora que você está nos assistindo. Seja bem-vindo ao episódio inicial do Provocativamente. Provocativamente, um canal da Leader School, uma escola aqui em Campinas, que vem para trabalhar de forma inovadora, diferenciada, o pensamento em educação, o pensamento em formação de pessoas. E o Provocativamente, ele sai desse projeto como um braço principal que vai nos levar a comunicar-nos diretamente com você que está aí do outro lado. Então, fique de olho, se inscreva no canal, porque a cada dia nós vamos trazer conteúdos e cortes diferentes sobre temas de interesse de todos, tanto dos adultos, como dos jovens, como das crianças, e também dos pais. Portanto, vem com a gente. Sou Carlos Trindade, diretor administrativo da Leader School, e estou hoje com o Gil. Eu vou pedir para o Gil se apresentar, porque nada melhor do que o próprio entrevistado se apresentar e falar um pouquinho dele. Seja bem-vindo, Gil. Carlão, obrigado. Pessoal em casa aí, obrigado pela oportunidade. É uma responsabilidade gigantesca abrir, né? Fazer o primeiro, dar o ritmo, o tom aí do programa. Obrigado pelo convite. Opa. Eu sou pai de uma aluna aqui da Leaders, acredito no formato da escola. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, espero que o pessoal em casa goste. Opa, que bom, Gil, que bom. Obrigado por ter aceitado esse convite, como pai, como amigo e como profissional também, né? O tema de hoje é inteligência artificial. É um tema que tem assombrado muitas pessoas, tem trazido muito conflito para os jovens, tem trazido muito conflito para as novas gerações, porque eles se sentem perdidos. E nada melhor do que você, que trabalha com comunicação digital, trabalha com consultoria, para nos falar um pouquinho sobre o que a inteligência artificial pode ou não roubar do ser humano. Galera tem muito medo de perder o emprego, né? Quando você fala de inteligência artificial, a primeira coisa que o cara faz é, mas eu ainda vou ter meu emprego e tal. Eu acho que o problema tá muito além do emprego, assim. Tem um autor americano que escreve sobre comportamento humano e as alterações da sociedade e tal, e ele traz um 5S do comportamento humano. Sim. Chama Mark Manson. E ele traz isso sem a IA. Então eu vou fazer a leitura dele sem a IA, depois eu vou dizer para você o que a IA tá atrapalhando na leitura dele já, né? Perfeito. Então ele diz que o ser humano como um todo, ele está dentro de uma matrix sendo controlado por 5 S's. Science, Screen, Self, Sex and Self. Então, ele diz assim, tudo a ciência responde. Então, a própria ciência passa a ser a verdade sobre todas as coisas e eu trago da ciência a solução para a minha existência. Então, a ciência passa a estar acima de Deus, vamos dizer. Depois, o self. Eu sou mais importante do que o resto, eu preciso ter prazer, eu preciso buscar prazer a qualquer custo, usando screen para obter sex. Né? Então eu vou para a tela, é uma dependência de tela o tempo todo, é dopamina barata o tempo todo. Eu busco inclusive satisfação sexual na tela, né? Fico anestesiado com aquilo. Science, self, screen, sex and self. Eu mesmo.
Eu que sou interessante, importante no processo. Isso. O que a IA fez com isso daí? Quando você fala de science, hoje com a inteligência artificial, o pessoal na faculdade, na universidade, está entregando o TCC com IA, o advogado está escrevendo peça com IA, os livros estão sendo escritos por IA. Então a ciência está sendo feita pela IA. Então já não é uma ciência humana mais, é uma ciência da máquina. O self, você está o tempo todo se comparando com a IA, buscando o resultado que o outro tem, a beleza que o outro tem, a imagem que o outro tem, né? E as relações, elas, através da IA, a máquina passa a estar humanizada. Então você tem relacionamento amoroso com uma máquina, que tem imagem, vídeo, voz, e a IA que está ali. O screen, que para mim é o ponto central da coisa, e quando eu li o livro eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe ela é bitolada em assuntos. Olha que legal. Uma geração mais velha, que está em casa, que está com o celular na mão, e ela está recebendo informação do celular. Certo. Então ela trava em um assunto, e eu digo para ela, mamãe, sou eu que faço esses assuntos aí, eu invento um monte de coisa disso daí no dia a dia, eu que crio a narrativa do vídeo. A senhora está acreditando numa narrativa, é um lado da história. Você nem sabe se o que está falando aí é verdade ou não, você já está brigando com as pessoas para ser verde, para ser vermelho, para ser amarelo, para ser roxo, já fica aquela confusão. Sim. Então, quando eu conheci o artigo do Mark, eu falei, cara, a minha mãe já está na Matrix. Já foi absorvida. Só que é pior do que isso. Porque ela está na Matrix que cabe para ela. Mas você está na que cabe para você e eu estou na que cabe para mim. E a gente está sendo manipulado o tempo todo por algoritmos para trazer uma informação de um jeito que nos prenda a ela, que deixa a gente preso à Matrix. Sim. E aí, com a IA, você não sabe mais o que é e o que não é. Vamos dizer que você conseguiu trazer um escopo, Eu dei uma limites, estrutura, parâmetros para ele andar dentro daquele parâmetro. Isso. Mas uma pessoa leiga, ela não vai conseguir fazer uma coisa dessa. Esse é o ponto da IA. Assim, as pessoas usam IA como alguém que vai na farmácia e pede um remédio para tomar porque alguém está tomando e falou que é bom. Ele não leu a bula, ele não sabe para que serve o remédio, ele não é médico, ele não estudou medicina, tem alguém tomando aqui, eu vou tomar também. Com a maioria dos brasileiros. Então ele tá usando a IA para fazer pergunta que ele fazia pro Google antes. Onde que eu vou cortar o cabelo em Campinas? Qual que é o cabeleireiro mais próximo? Só que a ferramenta, ela tem acesso a todo o conhecimento humano. Então se você antigamente pegava, por exemplo, todo o controle de estoque de uma empresa estava no Excel. E você queria fazer uma projeção e todos os desdobramentos daquilo para um planejamento de 12 meses, trazer a valor presente o que foi pago lá 2 anos atrás de uma peça que está lá parada, quanto que isso impactou de imobilizado, de depreciação e tal. Você tinha que ficar fazendo conta. Sim. Agora você pede, a IA te entrega, pum. Mas precisa saber pedir. Você precisa saber pedir. Então, o cara que vai à farmácia e pede um remédio porque o coleguinha está tomando, ele não estudou medicina. Então, ele não sabe para que serve o remédio. Quando é um médico indo à farmácia e pedindo um remédio, ele sabe pedir. Ele sabe o que ele está pedindo. Então, o resultado e a consequência do resultado, né? Porque o cara toma um remédio, ele tem um efeito e o efeito colateral. Sim. O médico tem noção do que está acontecendo. O cara que compra porque o coleguinha está tomando, ele não tem. Quer ver um negócio seríssimo agora? Na época da canetinha, né? Sim. Tem lá o Ozempic, depois o Monjaro, e agora já tem um outro que é a Retrotudida. Se eu não me engano, esse é o nome. Ele é triplo agente o Ozempic era 1 agente, Sim. a Tirzepatida 2, esse é triplo agente. Ele não tem FDA ainda, não está aprovado nos Estados Unidos como medicamento, ok? Então não tem venda permitida nos Estados Unidos porque não concluíram todos os testes ainda lá. Não foi homologado, não foi aprovado para consumo. E um efeito colateral que é percebido, e percebida porque acontece muito, é cegueira. Bom. Meu colega está tomando, eu vou tomar também. Ele não teve cegueira ainda. E eu vou tomar.
Porque emagrece, funciona e é barato, vem do Paraguai e tal, porque não é na farmácia, não é com bula, não é com prescrição médica. Esse é um dos problemas. E a galera tá tomando, mas tomando de enxurrada. Caramba. Ou seja, vai para IA, busca algo na internet e já aparece uma droga dessa, vamos chamar de droga, Sim. E aí vem uma prescrição sem ser um médico. Aí vai pro mercado negro, né, pro Paraguai, que o cara trouxe do Paraguai e passou pelo Mato Grosso. Aí eu perguntei outro dia pra pessoa, mas da onde vem? Vem do Ponta Porã. Ponta Porã é Mato Grosso. Sim. É 42 na sombra. Então, se veio de caminhão, tá no mínimo uns 120 lá dentro do baú do caminhão. No mínimo. Um medicamento que tem que estar refrigerado quando você compra. Então, você não sabe o que você tá injetando dentro do teu corpo. E o ser humano usa a inteligência artificial hoje de forma rasa. Raso desse jeito. Então, eu tenho um monte de história com IA. Tem um monte de advogado que usa IA para fazer atendimento jurídico automatizado. Legal. Atualização de processo. Ela busca a atualização do processo e informa o cliente, olha, teu processo movimentou tal jeito e tal. Então, isso aqui é até ok. Ele está substituindo um atendente, ou melhor, não está substituindo, ele está fazendo um serviço que ele não fazia. Nenhum advogado do Brasil fala diariamente qual é a movimentação, a atualização do teu processo. Exato. Porque é impossível. Mas com a IA, é automático, vai acontecer. Mas tem advogado que usa a inteligência artificial para analisar caso. Para advogar. Ou seja, montar a peça. Sim, a defesa de um caso. E o ChatGPT, quando você força amizade com ele inventa umas jurisprudências, ele inventa uns negócios para te alegrar, para te deixar feliz. E tem advogado que copia e cola e manda para frente. Ou seja, então, tirou o humano dessa situação. É uma jurisprudência que não existe, mas como ele não tem conhecimento a respeito do assunto, aquilo anda. Esse é o jeito leigo de usar. Aí tem o jeito mal intencionado de usar. O advogado brasileiro descobriu que o juiz... A coisa vai piorando. O juiz estava usando a inteligência artificial para julgar. Nossa, essa eu não estava sabendo. Diminuiu as filas do cartório, tudo. Não tem mais demora no judiciário brasileiro. Porque quem atende agora é a inteligência artificial. Ela lê e ela julga. Baseado nos critérios da lei, ela julga. E acabou. Só que o advogado descobriu que se ele colocasse uma jurisprudência que não existe, passava. Até o juiz perceber que aquilo ali não existia e não passar. Só que daí ele deixa de deixar ali com tinta preta no papel. Sim. Porque o juiz, para ler, ele precisa da tinta preta no papel. E ele diminui a fonte para 1 e coloca com tinta branca no rodapé, a jurisprudência que não existe. E a IA, quando lê o documento para fazer o julgamento, ela passa por aquele texto, não importa o tamanho da fonte. Sim, porque e dá ganho de causa baseado num texto escondido que não existe. Olha só. Então, já é uma guerra entre o advogado, o juiz de direito, a IA do juiz, a IA do advogado, aí agora a OAB proibindo o advogado de usar a IA, proibindo o ChatGPT de entregar a resposta, não sei o quê. Então, Gil, e como é que acabou a história? Um cara pegou, contando as palavras do documento, que tinha mais palavras do que parecia ter. E aí fez um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, e aumentou a fonte, deixou tudo preto, e ele achou um pedaço do texto que não estava no documento impresso, vamos dizer assim. Não dava para ler porque estava com tinta branca. Uma fraude. Uma fraude. E aí caiu um monte de processo que tinha esse tipo de situação para trás lá, sendo revisto e caindo, e advogado sendo preso, mas ninguém conta a história. Então, o uso da IA, ela é um campo de jogo novo. Sim. Então ela te permite fazer um monte de coisa. E quando o cara tem má intenção, ele tem má intenção para um monte de coisa. E ele vai tentar achar um caminho para ter vantagem. Se ele entender que quem vai analisar do outro lado lá é um agente virtual, ele imputa a informação que interessa a resposta. Entendeu, não? Entendi. Ô Gil, e aí? Você pegou toda essa história, olhou tudo isso e fez o que com isso?
Eu não sou advogado, não sou juiz, não trabalho no fórum, mas a ideia é legal, não é? A ideia é legal. Agora, te pergunto assim, porque só na questão do selfie já tem muita coisa pra gente, porque vai pro lado humano, né? E no lado humano, na tendência, eu entro numa outra provocação. Quando estudei um pouco de programação e análise de sistemas, eu fiz, existia já na época uma questão muito forte com a ética. Uhum. Como fica hoje a ética dentro da IA? Em tese, tem algumas coisas que você pergunta que a IA não responde. Em tese. Sim. Ela tem um bloqueio ético. Ok? Ok. Se você pedir para ela criar uma imagem dos Vingadores com a logomarca, não sei o que, Looney Tunes, ela vai falar: eu não posso usar isso aqui porque tem direito autoral. Sim, porque mexe no bolso. Vamos dizer. Mas vamos dizer, é um padrão de bloqueio em função de algum efeito ruim. Então, Sim, sim. Mas, e algumas coisas que você pede para ele criar, ela diz: olha, a minha diretriz diz que eu não posso fazer isso. Mas Ok. esse agente é o agente que você tem acesso ali como pessoa física. Isso. Quando você sai do desktop, ali, da pergunta no celular, do desktop, e parte para as automações com o uso da inteligência artificial, em que você tem um comando e é executado a pesquisa, o processamento e volta e entrega um resultado dentro do teu sistema, a IA perde o controle disso. Então, aí é 100% do ser humano. Volta à história da programação, que, aliás, hoje, o coitado do programador, né? Porque, ou que bom que ele é programador, porque quem escreve mesmo hoje é IA, né? Quem escreve é IA. E essa pergunta foi justamente porque eu sei que você atua hoje fazendo consultorias também na área de atendimento. Sim, Automatizando atendimento, fazendo gestão de processos. sim, bastante. E não existe o perigo de um agente desse mal intencionado na hora de automatizar uma empresa, na hora de automatizar um atendimento, ele tirar a essência da empresa, ele acabar com as características que fizeram essa empresa se sobressair? Carlão, quando eu vou criar uma automação de atendimento, eu sempre vou partir da automação humana, eu. Sim. Então eu vou analisar atendimentos que deram certo com a IA, tá? Então eu transcrevo uma conversa de WhatsApp que deu venda. 2, 10, 1000. Pego aquilo, jogo na IA, falo: acha para mim o padrão, acha um jeito de fazer que sempre dê certo, acha o que faz isso aqui acontecer dando certo. E escreve para mim um agente que responda desse jeitinho que tá aqui. Então ele vai copiar o padrão humano. Certo. Eu ligo ele começa a atender, ele vai trabalhar e de vez em quando vai dar uma viajada, tem regulagens, ok? Sim, até aqui sim. você pode ir, até aqui você não pode ir. Você pode viajar muito, você não pode viajar nada, você tem que ficar exato, você pode ter uma criatividadezinha, licença poética e tal. Então você controla isso. E conforme você vai olhando os atendimentos, você vai fechando mais coisas. Chega uma hora que ele fica enxuto, ok? Ele fica efetivo ali, ele vai fazer o que você mandou ele fazer, mas ele vai fazer o que você mandou ele fazer. Se você mandar ele atender mal, ele atende mal. Se você mandar atender bem, ele atende bem. Ou seja, você é o filtro ético. Você é quem diz o que ele vai fazer. Não é faz o que você quiser. E você usou lá 100, 200, 300 atendimentos que deram certo, feitos por um vendedor teu, por um humano que estava ali atendendo. Qual a vantagem da IA? E aí tem uma vantagem. Pô, vamos lá, qual é? Ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga. Beleza? Beleza. E ela é sempre igual. Se você disser para a tua equipe comercial aqui, ó, eu quero que atenda assim. Quantos atendimentos eles vão fazer do jeito que você pediu? 30% no máximo. Beleza. A IA vai fazer 100%. Então, quando você olha para uma esteira comercial, em que o lead chega, ele recebe um atendimento, ele faz uma pergunta, você responde, dependendo do jeito que você responde, ele faz outro, dependendo do jeito que você responde, ele desaparece. Você entende isso, você vai fazer com que as respostas dadas levem a pessoa a comprar o teu produto ou serviço.
Se você acertou isso aqui, você vai falar pro teu comercial, ó, faz assim que vende. Só que ele faz só 30% das vezes. Exato. E a IA vai fazer sempre. E aí, por fazer sempre, vai dar mais resultado comercial do que dava antes. Ok? Ok. Qual é o problema da IA? Porque também tem problema. Sim. É que se for muito com cara de IA, o brasileiro não quer falar. O brasileiro quer falar com gente. Exatamente. O brasileiro quer falar com o Gil. Então, todo dia alguém me chama fruto do trabalho de marketing que a gente faz. A maioria das pessoas me pergunta, eu estou falando com alguém ou com um robô? Eu faço essa pergunta muito hoje. Então, quando eu usei um robô para vender um treinamento meu, a primeira frase do robô é: que bom que você chamou, sou eu mesmo, o Gil. Eu Olha dizia só. que era o Gil, mas era o robô atendendo. Sim. E aí seguia o fluxo. E aí você, pela IA, você consegue dizer, olha, se parar 10 minutos, pergunte isso. Se parar de novo, pergunte isso. Se ficar um dia parado, manda um áudio. Se não sei o que, você manda um texto. Então você consegue ir conduzindo aquele relacionamento por 15 dias, 20 dias, 30. O meu fluxo tinha uns 15 dias. Entre o cara chamar e eu desistir dele. O tempo todo eu estava tentando vender para ele. E tudo isso aqui sem nada de inteligência artificial, só com automação. Era onde eu ia chegar. Então você parametrizou. Eu fui dizendo o que era para fazer e ele fazia sempre igual. Isso aqui, com a inteligência artificial respondendo, dentro dessa parametrização aqui, se você dá um pouquinho de liberdade na hora de regular a IA, dar licença poética para ela vai começar a conversar, a ter tom emotivo, tom sensual. Você consegue controlar isso. Então, qual que é o avanço disso? Né? Sim. Hoje, quando você entra num processo comercial, vamos imaginar num lançamento digital desse que o cara dá aula, depois vende uma mentoria, um curso, para cada uma das pessoas na aula, baseado no que o sistema conhece daquela pessoa, quantas vezes ele já fez aula, quantas inscrições ele já fez naquele grupo econômico, quantos formulários de pesquisa ele já respondeu, quantos produtos ele já comprou, a rede social dele e tal, baseado no que eu sei de você, a página de vendas é uma, a conversa do WhatsApp é uma, o e-mail que você recebe é tudo personalizadíssimo para você. Para mim é de outro jeito, para ela é de outro jeito, é um por um. Hoje a gente consegue fazer nesse nível. Mas aí eu volto lá no exemplo do remédio. Você falou da canetinha. Eu estou falando com um profissional que tem preocupação quando vai fazer uma entrega Sim. de uma parametrização de preservar toda essa cultura, todo esse ecossistema empresarial. Sim. Mas o pseudo-profissional que, como todo bom brasileiro que compra o remédio sem prescrição, sem saber o que vai acontecer, vai lá simplesmente porque acha que é bom e compra, aquele pseudo-profissional que começa a vender um serviço de consultoria usando IA, sem esse filtro ético, porque a primeira parte que ele quebra é ética porque ele já não está habilitado para aquilo. E aí ele vai fazer um copia e cola de uma empresa para outra, ele vai querer cortar o caminho. Vai acontecer que o cara vai chamar aqui na escola e vão perguntar se ele quer pizza, sabe assim? Porque ficou um pedaço do bote da pizza lá no meio e ele copiou e colou. Vai acontecer. Agora, a gente não pode desconsiderar a inovação, porque ela, de alguma maneira, ela ajuda. Também não pode ficar 100% focado nisso o tempo todo. Eu acho que daqui a algum tempo vai estar tão entupido de coisa de IA que o um a um conversando vai ter um valor incalculável, né? Eu poder usar o tempo do Carlos para uma conversa individual vai ser um negócio, tipo assim, é como a gente falar que já existiu fax, sabe assim? Sim, sim. Nossa, mas passava fax, telégrafo, né? Conversar individualmente vai ser um negócio que vai ser caro, vai ser valorizado. O atendimento personalizado, individual, humano vai ser caro.
Aí eu volto lá no Screen, então. No Screen, então fazendo uma retrospectiva, pegando esse gancho do atendimento humano vai ser caro. Será que nós estamos voltando nesse ponto onde os nossos avós falavam que nós tínhamos que prestar atenção na pessoa quando ela falava com a gente, que tinha que ser o olho no olho, para que entendesse, para que prestasse atenção, que senão era falta de respeito? É isso, numa geração que não tem isso. Exato. Vez ou outra eu estou em algum ambiente público, um restaurante, e tem uma família na mesa. E cada um dos 4 ali, pai, mãe, 2 filhos, tem um celular. Os 4 estão assim. Ninguém fala com ninguém. Ou se fala, tá falando pelo WhatsApp. Eles estão na mesa com uma oportunidade de mesa e não estão usando aquela oportunidade. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz no meio do ano para Copenhague com a minha filha, essa que está lá na Alemanha. A gente fez um mochilão em Copenhague, dormindo em cápsulas. Uau. E no final da viagem, quando eu estava no avião voltando para o Brasil, eu recebi uma mensagem dela. Falou: papai, para mim é mais fácil escrever do que falar, senão eu ia chorar e tal. Eu queria te agradecer, porque você ficou todos esses dias aqui comigo. Você não pegou no celular, você não trabalhou, você não falou com o cliente, você esteve comigo. Eu e você. E isso não tem preço, eu fiquei muito feliz. Eu nem achei que ia ser assim, porque você trabalha o tempo todo e não sei o que, tá? Então, o ser humano está perdendo essa habilidade de se relacionar com pessoas ao vivo. Ele se relaciona com pessoas pela tela. Isso. Só que pela tela, você não sabe mais se é uma pessoa. Ok? Ok. Algo que a gente faz em marketing hoje, já fazia antes, e hoje faz com mais intensidade. Antes, você fazia uma pesquisa, olhava lá os 10 canais do mundo de maior relevância num determinado assunto, pegava 10 vídeos de cada canal, e aí você olhava para um vídeo que deu muita visualização, e eles chamam de modelar, né? Você fala com as suas palavras o conteúdo daquele vídeo dentro da tua realidade. E posta o vídeo, ele performava bem, mais ou menos bem e tal. Aí eles começaram a pegar o vídeo em inglês lá de um conteúdo viral, traduzir para o português com a IA e pedir para a IA ajustar o roteiro do vídeo à realidade daquele influenciador. Pum, começou a viralizar. Agora, eu consigo pegar o vídeo do cara, tirar só o áudio, transformar o áudio em inglês com a voz do cara num áudio em português com a minha voz e colocar numa imagem minha, tudo automatizado. Eu não falei nada, eu não gravei nada, nada. E vem um vídeo na rede social postado, meu, com o conteúdo viral lá do americano em português agora. Isso a gente consegue fazer muito fácil. Mas já está num terceiro passo. O cara que é o influenciador chinês, indiano, americano, que é bombadão lá fora, ele está aparecendo na tua rede social hoje, falando em português para você. Você nem sabe quem é o cara, você nunca viu o cara, e você está recebendo o vídeo dele em português. Porque a própria rede social começou a fazer o translate sozinho do áudio e colocar os meus vídeos saem em inglês, em hindu, em espanhol e em português. Então um cara que está lá nos Estados Unidos, lá procurando qualquer coisa de Google Ads, vai pegar um vídeo meu. E aí o cara tem que falar: o que esse cara está aparecendo aqui para mim? Eu nunca vi esse cara. Isso está acontecendo agora, essa semana comigo. Um monte de vídeo de gente do Peru, do Chile, da Argentina, em português. Nem dá para saber se eles gravaram aquilo ou não. Provavelmente, nesse caso, gravaram e é só uma tradução do original. E aí a ferramenta está mostrando para mim no meu idioma. O que eu disse antes é que a gente faz conteúdo, hoje é possível você criar conteúdo que não é autoral. Exato. O conteúdo não é teu. O conteúdo é de outra pessoa e você trouxe ele para a tua voz como se fosse teu. 90% dos grandes influenciadores da internet não produzem absolutamente nada deles. Ou é algo que foi roteirizado. Sim. Ó, fala isso aqui, meu filho. Porque ele não Existe tem toda uma estrutura por trás. Ele não tem conteúdo, ele não tem o que falar. Sim. Ele é engraçadinho, mas não tem conteúdo. Então ele contrata um cara, um estrategista,
que vai roteirizar para ele. Sim. Ou é algo que olhou de alguém lá fora e trouxe. Tem um cara agora de uma agência, da maior agência do Brasil, dando entrevista em podcast, dizendo que ele ensina assim e faz assim. A conta dele tinha 700 mil seguidores no dia que ele falou isso. Que o conteúdo não é dele. Ele pegou os 10 maiores canais, pega o que o cara fez lá, ajusta aqui, usa a IA e grava e posta como sendo dele algo que ele viu lá fora. E como você vê o uso dessa imagem e o potencial da tela nas novas gerações? Aproveitando esse gancho. Eu tenho uma filha que estuda aqui, que é novinha, tem 3 anos. A relação dela com a tela e com o doce é bem parecida. Uma coisa que a gente não quer dar é que quando você deixa um pouquinho, o olho brilha como se você estivesse dando droga, assim, né? É um negócio que é assustador. É assustador, realmente. E novinho já sabe pegar, tirar foto, já sabe usar, nasceu usando, né? Então, o meu medo hoje é lembrar do que o Mark fala a respeito da Matrix, da dominação, e tentar imaginar o que é que tem de subliminar no desenho animado que a minha filha gosta de assistir. Porque que tem. Tem, exato. Agora, o que é, eu não sei. Então, se você falar assim, olha, você pode assistir um desenho, ela sai dando risada, pulando, vai lá, senta na frente da televisão, já sabe ligar, assiste o desenho. Quando acaba o desenho, você fala, agora acabou. Era um. Aí já vira um berreiro, uma confusão e tenta ganhar no grito, né? E a gente tem tentado usar o exterior, sair, ir pra praça, ir pro brinquedo, pro parquinho, né? Tirar a tela e ficar cuidando para não se matar, né? Correndo. Então, já há como um vício. Sim. Ok? Para onde vai isso quando ela tiver com a minha idade? Eu não sei, cara. Eu não tinha isso quando eu tinha a idade dela. Quando eu tinha a idade dela, eu tinha estilingue, brinquedo, carrinho. Com 3 anos, acho que não era estilingue ainda, mas tava quase. Era brincadeira na areia, bolinha de gude. Bolinha de gude, né? Botava no andador para andar, era outra relação com a criança. Hoje é essa relação do digital. Ela está presente em todo lugar. As crianças têm acesso a isso. Tem criança que tem celular, cara. Infelizmente. Né? Então, eu vejo que em alguns casos é cômodo, porque é uma babá eletrônica. Sim. Você botou lá o celular, entra em hipnose. Pá. Eu vejo muitos casais com filho pequeno no restaurante, a criança comendo, olhando a tela. Exato. É uma hipnose. Então, eu terceirizo a atenção pro meu filho para a tela. E quem produziu o desenho da Peppa fez para quê? Isso. Para que o cara fez um desenho daquele? Qual que é o interesse comercial do cara com aquilo? Porque não aparece marca de nada lá, eles não estão vendendo nada, não é novela que tem a marca do carro, a marca do computador, a marca da pasta de dente, tem nada. Exato. O que é que aquilo ali está imputando dentro da cabeça da criança que vai gerar um retorno financeiro em algum momento para aquelas pessoas que produziram aquilo lá? Exatamente. Mas eles produziram porque eles ganharam da emissora para fazer, a Netflix pagou para fazer o desenho animado. Não. A questão da imagem subliminar, ela já existe há muitos anos. Eu me lembro de um case, tem quase 20 anos já isso, mas a Coca-Cola começou a fazer propagandas nos cinemas. Então tinha propaganda da Coca-Cola no cinema e a imagem que vinha da Coca-Cola era com o logo da Coca-Cola em vários loguinhos pequenininhos, ou seja, uma imagem que a olho nu você não conseguiria ver, mas que seu cérebro capta. Uhum. E isso começava no cinema e depois do cinema gerar muito mais consumo. Até que eticamente isso foi proibido. Também há um tempo atrás, eu sou formado em marketing também, e existia um consenso em 2014, 2013,
que o marketing não entraria na exploração do comércio com crianças com menos de 10 anos. Isso já caiu por terra faz tempo, infelizmente. Né? E agora nós estamos vivendo pior ainda com o advento da IA, e dentro dessa questão de tela, dentro dessa questão da programação neural da criança e do comportamento, você acredita que a escola deve agir como para preservar a criança, preservar a família, sem tirar da criança o hoje, o atual, que é esse mundo conectado? Eu acho que vai para a história da diferença do conhecimento e da sabedoria. A gente escolheu ter a Elisa aqui por uma razão. A gente acredita que aqui ela vai adquirir sabedoria. O conhecimento está disponível para todo mundo. O conhecimento está no celular. A sabedoria é pegar o conhecimento que está no celular e aplicar ele à vida. Então, como que eu consigo tratar uma criança de um jeito que produza um resultado diferente lá na frente? Ela tem que ter experiências com o fazer. Em todas as áreas. Ela tem que ter experiência em fazer um software, um sistema, um aplicativo, plantar um pé de alface, ver uma galinha botar um ovo, a fazer um bolo, a fazer um projeto de feira de ciências, como era lá no meu tempo, fazer um vulcão, aí qualquer coisa dele, é fazer. Autoria, então. Fazer. É autoria, é fazer, botar a mão na massa em todos os aspectos. Então, eu vim numa apresentação dos trabalhos que vocês fizeram aqui na escola há um tempo atrás. E eu não imaginava que ia ter tanto trabalho feito pela minha filha. Então, todo o ambiente da sala, do corredor, fora do corredor, da área de onde está a sala dela, tinha arara, uma feita por cada aluno. A tartaruga, uma feita por cada aluno. Era bicho, era mar, era concha, era coisa. Um monte de coisa que eles produziram. A minha filha não chama ninguém de professora. Ela nem sabe o que é professora. Ela sabe o que é teacher. Sim. Então, algumas referências que ela tem do inglês do dia a dia aqui. Mas ela faz coisas para saber que o 1 é 1, que 2 é 2, que 3 é 3, ela faz. Então, você está trazendo para a criança a oportunidade de adquirir sabedoria, entendendo essa questão de que é transformar algo que é de conhecimento em algo que eu sei usar aquilo, fazer. Eu lembro de um dia, em Copenhague também, que a gente estava no metrô de Copenhague, e o metrô de Copenhague ele é circular. Ele dá a volta no centro da cidade. E tem uma linha que vai e uma linha que vem. É só isso aí. E tem uma outra que vai para o aeroporto. Então é um círculo básico. E tem algumas ramificações, tal, mas você troca na estação e pega para ramificar. E a gente estava saindo de um lugar para ir a um outro lugar que a gente já tinha ido, tipo, saindo do hotel para ir no Museu da Coroa. E a gente desceu a escada do metrô e eu fui para um lado para pegar o metrô, e a minha filha falou, não é aí, é aqui. Eu falei, é aqui. Não, é aqui, você sabe ler na língua deles? Eu falei, não, mas eu sei o porquê que é aqui e não é aí. E ela estava errada e eu estava certo. A gente entrou no trem que ela falou que era para entrar, descemos na próxima estação e fomos pegar pro lado certo. Ela falou, papai, como é que você sabia que era aquele trem e não onde eu estava? Você não fala a língua deles, o teu inglês também não é que inglês? Eu falei, porque como eu não tenho que inglês, eu preciso entender o porquê. E depois que você entende o porquê das coisas, tanto faz onde você está, vai dar certo. Então, eu sabia por que era daquele lado por conta do sentido da linha e do mapa da cidade que eu entendi como é lá em cima. Então, não podia ser para onde você estava indo, porque eu estava voltando para o aeroporto. E a gente estava querendo ir para o outro lado da cidade. Então, essa geração, elas estão tão dependentes do Google Maps, do Waze, de alguém dizendo o tempo todo, vira para a esquerda, 100 metros, vira à direita, que elas não têm geolocalização natural, elas não entendem direção das coisas, são perdidos com relação a isso. Então, como é que eu ajudo uma criança?
dando para ela a ferramenta analógica que sirva de referência para digital, entendeu? É localização. Dá uma bússola, ensina a andar olhando a bússola primeiro, lê um mapa. Lembra? Mapa de papel? Sim, sim. Porque daí, se o Waze tiver maluco, né? O cara pediu para ir pro Rio de Janeiro, ele tá indo pro Rio Grande do Sul, ele vai entender, não pode ser virado para baixo. O mar desse lado aqui tá errado. O mar tinha que estar desse lado aqui. Sim. Mas a geração de hoje não sabe. Se o Waze cozinhar e eles mandar lá pro Rio Grande do Sul, eles vão. Ou seja, na sua visão, a proposta no mundo digital é ser cada vez mais analógico na formação e mais tecnológico na aplicação. Você tem que ensinar o pra quê e o porquê, e depois você acelera com a tecnologia, não tem problema. Mas você ensinou, olha, isso mais isso vai acontecer isso aqui. Agora você acelera aqui na tecnologia e tá tudo bem. Fantástico. Mas você ensinou a base. Quer ver aonde que eu uso isso no dia a dia? Eu opero o Google há, sei lá, 20 anos. Fazendo anúncio. Sim. E o Google, cada 1 ano, cada 6 meses, cada 2 anos, eles mudam tudo lá dentro. Porque eles estão numa competição com o mundo. Com as outras plataformas. Então, quando vem a inteligência artificial respondendo pergunta, o Google tem que fazer alguma coisa, porque senão ele deixa de ser o Google. Você não vai mais perguntar para o Google, você pergunta para a inteligência artificial. E vai usar o Google ou vai usar qualquer outra ferramenta. Vai usar ferramenta. o conhecimento da internet, como o Google usa, para trazer uma resposta. O Google, você pergunta lá, barbearia aqui perto. Ele mandou uma lista com 20. Você vai na inteligência artificial e pergunta barbearia aqui perto, ele vai falar, olha, vou fazer uma lista para você baseado nas melhores. E melhores por causa disso. Então, eu, se fosse você, ia nessa. Ó a profundidade da resposta. Beleza. O Google vai perder para isso. Então, ele tem que fazer alguma coisa. Exato. Então, ele começa a fazer o anúncio tradicional de pesquisa ficar caro, inviável, para forçar você a começar a usar um outro tipo de anúncio que responde com inteligência artificial. Ok? Ou seja, ele vai substituir a ferramenta dele mesmo. Ele vai te dizer aonde que ele quer que você fique. Só que nessa ferramenta nova aqui, você já não tem mais o controle absoluto do que está acontecendo. Você diz mais ou menos o que você quer vender. Eu quero vender vaga no berçário. Ok? Ok. E ele vai usar imagem, vídeo, texto, frase, tudo que ele tem lá para montar anúncios em diversos locais diferentes. Se você abrir a Bíblia, aparece lá, tá procurando vaga em berçário, Leaders School. Se você abrir um vídeo no YouTube, vem um vídeo da Leaders School, o melhor berçário de Campinas, não sei o que, o Maico que compra comida, né? Se você pesquisar no Google, berçário em Campinas, ele vai te trazer. Se você for na IA e perguntar qual o melhor berçário de Campinas, ele vai pegar um anúncio do Google, vai jogar ali. Então, com essa ferramenta de IA aqui do Google, ele faz o anúncio aparecer de várias maneiras diferentes, só que você perdeu o controle. Como que ele faz para melhorar o resultado? Porque se você perdeu o controle e for ruim, você vai parar de fazer. Sim. Não dá lucro, vou ficar dando dinheiro pro Google. Então, tem que ter um jeito de ficar bom. Só que o Google é gringo. E americano não usa o WhatsApp. E o brasileiro não vive sem o WhatsApp. Então, você faz um e-commerce, um site ou qualquer coisa do gênero, anuncia no Google, a pessoa entra, não lê o que está escrito e clica no botão do WhatsApp e vai fazer a pergunta que está respondida no site para você. Sim. Certo? Então, para o brasileiro, a negociação acontece dentro do WhatsApp. E eu preciso pegar essa conversa do WhatsApp aqui e devolver o resultado dela para o Google. Se eu não fizer isso, essa campanha de inteligência artificial aqui nunca vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Você vai lá, escolhe mulher, 40 anos, 2 filhos pequenos, que mora no bairro tal, que ganha bem, que tem interesse por educação infantil. Legal. Aí ela pega o celular dela e dá pra filha que tá aqui na cadeirinha aqui atrás assistir a Peppa. E o algoritmo tá sugando tudo que ela tá fazendo. Só que você escolheu mulher, 40 anos, que ganha bem, que anda de carro importado, que tem 2 filhos. O celular é dela. O Google acertou. Só que quem tá usando o celular é a criança. E vai mandar um anúncio no YouTube, no desenho da Peppa. A criança já não nasceu treinada?
Nasceu. Ela passa. Só que a hora que ela passa, ela clica no raio do anúncio lá e cai no anúncio. E o Google conta um cliente. Deu certo. O que ele vai fazer? Ele vai mandar mais Peppa, mais Peppa, mais Peppa, mais Peppa, mais Peppa. E o anúncio não funciona esse anúncio. Como eu estou há 20 anos fazendo, eu aprendi que não adianta ficar brigando. O parquinho é deles. Se eles mandaram brincar nesse brinquedo aqui agora, é aqui que vai dar certo. Você precisa aprender a fazer dar certo aqui. Então eu tive que, por estar no Brasil, mandar fazer uma ferramenta que usa inteligência artificial para fazer um scan da conversa do WhatsApp, para entender lá dentro do WhatsApp quem conversou e quem não conversou. Olha só. Quem não conversou, eu falo pro Google, isso aqui nem conversou, não existe, é Peppa. Vai fora. Isso. Quem conversou, eu digo, olha, isso aqui é um lead que fez contato. Sim. Se a conversa evoluiu para uma visita, lead qualificado. E se houve a contratação do serviço, uma compra. E essa informação fica no painel do Google. Sai do WhatsApp e vai para o painel do Google. Dessa maneira eu consigo dizer para a inteligência do Google, ó, nesse horário aqui das 5 horas da tarde, se você mostrar o anúncio para Dona Maria, quem vai estar vendo Peppa é a filha dela, não mostra que vai dar ruim. Mas se for às 8 da manhã, ao meio-dia, no horário que ela está trabalhando, que ela está lanchando, que ela está na empresa, pode mostrar anúncio o tempo todo, porque ela está procurando escola. Então ele vai pegar o comportamento do ser humano, ajustado à informação que você trouxe para ele de retorno, sim, e vai mostrar o teu anúncio para quem quer comprar o que você vende. Maior efetividade. Mas muito maior. Mas isso é uma ferramenta sua. A de WhatsApp é minha, mas para melhorar a performance da ferramenta do Google. Sim, sim. Mas aí é que eu quero entrar. Você, preocupado com o seu cliente, um profissional preocupado com o cliente, e lógico, com os seus resultados, você foi lá e desenvolveu algo que vai abastecer. Por saber fazer? Uhum. Esse é o lance, é saber fazer. Fazer analogicamente, fazer lá como a gente fazia com lenha lá atrás. Sim. Eu entendo o que é que precisa chegar de informação aqui e qual é a intenção do Google com essa ferramenta para eu poder entregar para ele argumentos para melhorar do jeito que eu preciso. Eu tenho que influenciar a ferramenta de alguma maneira. Então eu posso influenciar sendo omisso. Ele mandou uma Peppa, ele manda 2, você não falou nada, ele manda 5, você não falou nada, ele manda 50, aí você desliga o anúncio, porque não funciona. Exato. Porque a maior quantidade de clique vai ter quando uma criança tiver com o celular, porque ela vai ficar clicando para sair, porque ela quer ver a Peppa. Sim. Certo? Agora, quando você influencia de forma positiva, dizendo, ó, isso aqui não serve, mas isso aqui serve muito, manda mais disso aqui para mim. Ele quer que você tenha resultado, porque quando você tem resultado, você paga, e você continua pagando. Então, isso potencializa. Lembra que eu falei que eles querem tirar daqui e colocar aqui? Exato. Eles fizeram isso aqui ficar caro, muito caro. Mas não é só porque eles deram um comando lá para ficar mais caro. É porque todo mundo que não sabe fazer isso aqui dar resultado tá preso nesse outro negócio aqui. O leilão aqui vai ficando mais caro. Sim. Porque tá todo mundo brigando aqui. A escassez aumenta o preço. E quando você vai pro lado de lá, é um oceano azul. Você nada sozinho. E aí eu achei que eu era o cara mais inteligente do mundo, porque eu mandei fazer a ferramenta que faz não sei o que do WhatsApp e tal, e fui dar uma palestra sábado para 80 donos de agência. No final da palestra, um dos caras me chamou do lado, falou, eu vi que você tá no Mastermind lá, já junto com o fulano e tal. Eu que cuido das automações dele desde 2021, sei lá. Eu já faço isso aí desde 2021. Nossa, por isso que o cara tem 5 milhões de seguidores, tem jatinho e tudo mais, porque ele viu um negócio lá atrás e eu só vi agora. Esse tipo de anúncio existe faz tempo, mas ele era ruim. A gente falava que isso aí é ruim, não presta. Vamos, porcaria da não sei o que, era o apelido. Sim. E ficava onde estava acostumado a fazer. Então, se você está acostumado a fazer uma coisa e não tem a mente aberta para atualizar o sistema, o software interno aí, uma hora você vai ficar ultrapassado, você vai ficar para trás. Esse é um grande desafio do ser humano, a atualização constante, cada vez mais agora com a IA. E Gil, não podemos tomar muito seu tempo também, porque, né, apesar do papo estar gostoso, eu sei que você
também tem vários compromissos, é um homem de negócio. Mas eu quero falar um pouquinho com o pai Gil. Tá. Por que a Leaders? Você já disse que é um pouquinho pela questão do analógico, mas como você chegou na Leaders e como pai você venderia ou vende a Leaders para as pessoas? Cara, eu vim para Leaders antes da minha filha, né? Eu vim prestar serviço, eu vim dar aula de curso meu, que vocês emprestaram auditório, então a relação é antiga. E quando a neném nasceu e precisava de um berçário, um lugar para ela ficar, e a gente tem toda uma história, que a Elis é uma filha, fruto de um milagre, assim, a gente tentou fazer FIV 5 vezes, não deu certo, e daí a Elis veio. Só deixar num berçário. Imagina uma mãe que não podia ter filho, fez tudo pra ter, não conseguiu, aí tem um filho e você precisa dizer pra ela, precisa ir pro berçário. Ela não vai levar em qualquer berçário. Começa por aí. Aí eu disse pra ela, não, mas lá tem câmera, você vai ver ao vivo, é o tempo todo online, e ela tem um berço só pra ela, tem as tias que ficam brincando, vamos lá pra você conhecer. Aí eu trouxe ela pra conhecer. E ó, é a escola do Mike, do Carlos, ela vai ficar com gente que a gente conhece lá, vai ficar bem. Ah, vou lá conhecer. Ela veio, conheceu, fez adaptação e começou a ir bem. A ficar, ficava uma hora, ficava do lado, né? Sim, a adaptação. Eu tenho um amigo que ele é bem mais analítico do que eu, assim, é muito mais planilha do que o Gil, né? Ele foi em 22 ou 23 escolas. Uau! Conhecer e fazer dia de experiência, ou sei lá o que, com o filho dele. E o filho dele tá aqui na sala da Elis. Olha só. E eu disse pra ele, mano, bota lá na líder, velho. E ele foi em 22, 23 pra voltar pra cá. Pra vir pra cá. Quando a gente conversa a respeito de por que tá aqui e tal, a preocupação com o fazer, com eles fazendo, o formato da escola aberto, com área externa, com brinquedo, com lugar para fazer lama, sabe assim? Chegar sujo em casa não é um problema, é uma solução, né? A pouca quantidade de aluno por sala, para mim, é um argumento que para mim é importante. Aqui dentro não importa de onde você veio. Todo mundo é igual e é tratado da mesma maneira. Então, a sala da Elis tem famílias que têm muito, famílias que não têm muito, e tá todo mundo junto e todo mundo convive, e isso é reproduzido fora da sala de aula. Então, por exemplo, na sala dela, no grupo de pais em que eu estou, a gente se reúne toda hora, tá toda hora junto, sai junto, é aniversário, é festinha, é férias, é final de semana na casa de um, na casa de outro. Então, esse relacionamento, ele vai ficar pra vida. Eu mudei de escola umas 20 vezes, então eu não tive como desenvolver relacionamentos de longo prazo. Mas eu tenho primos, amigos que ficaram na mesma escola e se relacionam com aquelas pessoas pra vida toda. Pra vida toda. Se eu posso escolher com quem a minha filha vai se relacionar e a partir de que base de princípio, de parâmetro eu tenho condição de escolher, por que eu não vou escolher? Entende? Não? Entendi. Então, pra gente não foi fácil escolher a Leaders. Porque eu morava em Paulínia, Carlos. Eu lembro. Pra Érica vir pra cá, ela ficava 1 hora e pouco no trânsito. Nossa. Ah, mas ela já trabalha em Campinas e tal. Mas o trabalho ela pode chegar a hora que ela quiser, pode ir embora a hora que ela quiser. Pra ela voltar pra chácara lá pra casa, era mais 1 hora e meia. Ela ficava 3 horas por dia, mais ou menos, no trânsito. Uma criança no carro, que tem dia que tá bem, tem dia que dorme, tem dia que zanga. Então, eu cheguei a ligar pra ela uma vez, pra falar com ela, e ela atendeu o telefone, e a neném tá aos berros dentro do carro. O que tá acontecendo? Ela falou, não sei, ela tá chorando, tá chovendo, tá, eu não vou parar. E ela tava preocupada com a estrada, tá? Eu falei, vamos mudar, vamos para outro lugar, porque não tá funcionando ficar longe. Então aí a gente saiu da casa que é a nossa casa,
para alugar um lugar, para daí vender a casa, para comprar um lugar perto da escola, para ela poder ficar na escola. Então, eu estou olhando lá para frente. Que tipo de produto eu quero entregar para a sociedade daqui a 20 anos? Eu acho que esse é o resultado de uma família, né? O que é que você está entregando para a sociedade como filho, como resultado da tua família? E dificilmente em escolas tradicionais, assim, o resultado vai ser melhor do que aqui. Difícil. Cara, obrigado mesmo. Difícil. E tem alguma coisa que você gostaria de saber, assim, ou que você gostaria que o público soubesse, que você gostaria de perguntar? Alguma questão geral? Ô Carlos, o que mais me impressionou quando eu vim para cá, ainda como prestador de serviço, né, que eu precisava entender o que era Leaders para fazer o marketing e tal, à distância ainda na época, é como é que sala do jeito que é aqui, sala de aula do jeito que aqui funciona. Vou fazer um plano de fundo para você que não está entendendo. Eles têm uma grande área de aula no andar de cima do casarão aqui. E entre uma sala e outra tem um armário de madeira. Que não vai até o teto, né? Um armário de 1,80, sei lá, um armário baixo. Uma divisória. Que é uma divisória, onde está a televisão de uma sala, a televisão da outra sala, a lousa está ali. Isso. E não tem porta, não tem parede. São 10, 12 crianças por turma. São 20 por turma. 20 por turma, né, nessa parte de cima. Nessa parte de cima. E tá todo mundo ali. E quando você entra lá, se eu for lá agora, não tem zoada, não tem ninguém jogando a professora por cima da divisória, não tem ninguém ameaçando o professor. O ambiente é calmo, é tranquilo. Como é que é isso? Porque para mim, quando eu olhei aquilo, eu falei, mas isso aqui não funciona. Não é possível que funcione. E as crianças amam estar na escola, a minha filha pede para vir para a escola. Não é um negócio, tem que acordar para a escola, não. Essa semana mandaram o mascote da turma lá para casa, que é uma pelúcia, né, um bichinho, e vai com um livro. Eu acho que ela foi uma das últimas, porque tem umas 5 páginas no livro para preencher só. E ficou, 3, 4 dias na casa de cada coleguinha da turma. E aí ela queria ler as histórias dos coleguinhas. Isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano, isso aqui é não sei o que, a mãe de não sei quem. Conhece a mãe, o pai. É outro rolê, porque é próximo, né? É próximo. Isso acontece, Gil, ali naquele espaço que parece uma loucura. Na verdade, o que as crianças, o que o jovem busca é ser compreendido. É não se sentir preso. Então, quando você dá liberdade para uma criança, quando você dá liberdade para um jovem, para um adolescente, e ele se sente tranquilo e com autonomia, onde ele pode escolher como ele quer estar ali, se ele quer sentar hoje virado para a lousa ou virado para a TV, né, com os amigos que ele quer sentar essa semana para bater papo na hora do intervalo das aulas, isso vai criando um ambiente de respeito onde acaba o barulho, acaba aquela situação de angústia. Eu tenho recebido muitas famílias aqui na escola para conhecer a escola e para matricular, e cada vez mais, porque tem suspeitas de transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de aprendizagem, e etc, e os laudos. E o que eu tenho notado muito com essas crianças que chegam aqui, algumas, lógico, sim, existe, mas a maioria delas que vem com uma suspeita na verdade, é uma criança que ela está angustiada, que ela ficou presa, que ela ficou incompreendida num espaço, sendo tratada igual os outros. Uhum. Então, o segredo da Leaders, nesse sentido, é criar uma estrutura onde existe regra, existe uma aprendizagem, mas existe um respeito à individualidade da criança, e por isso as salas com poucos alunos, dentro da sua limitação ali, quando é infantil, menos alunos, e quando é adolescente e jovem, 20 alunos,
Para quê? Para que essa criança, ela possa, para que esse jovem ele possa, para que esse adolescente possa se sentir único, se sentir atendido. Então, uma criança que se sente atendida, ela não precisa fazer escândalo, ela não precisa gritar para chamar atenção. Ela sabe que ela pode pedir com educação e vai ser atendida. Um adolescente, ele sabe que ele não precisa ser rebelde porque a escola está aqui para ajudá-lo. E o jovem sabe que a escola está aqui para impulsioná-lo para a vida. Então, quando nós mesclamos esse ambiente educacional com um ambiente de vida, um ambiente vivencial, um ambiente conectado e ao mesmo tempo muito analógico para as crianças, a gente pode quebrar as barreiras, a gente pode quebrar os muros, as paredes. Por quê? Porque eles vão conviver. E é muito gostoso quando a gente vai lá no intervalo e às vezes tem um pouquinho mais de barulho, e esse barulho, acredite se quiser, ele é sadio. Por quê? Porque você acabou de ter uma aula de matemática agora. Seu cérebro está travado ali na matemática. Você vai levantar, você vai trocar, vai pegar o material de ciências. Então, esse gesto de você sair da sua mesa e ir até o teu armário, pegar o outro material, guardar o material atual, você está trabalhando a sua mente no sentido de organização. Então, eu estou trabalhando a organização com a criança. Eu estou trabalhando com ela a agitar o cérebro, a dar um refresh no cérebro para que ele mude um pouco de situação e descanse. É aquela coisinha básica que às vezes a gente até esquece quando está lendo. Não, eu preciso, a cada 5 minutos de tela, a cada 5 minutos de leitura, parar um pouquinho. Como que vocês fazem? Qual que é a mágica que vocês fazem para todo mundo saber o nome de todo mundo? Porque quando eu vim na feira, eu tô lembrando disso agora. Eu ia passando com a Elisa, assim, os mais velhos, Elisa, todo mundo sabe o nome. E a Elisa sabe o nome dos mais velhos. Sim. Como que é esse contato da criança de 3 anos com a de 12, com a de 9, todo mundo junto? São projetos que nós trabalhamos, assim, por exemplo, a minha filha, ela também está aqui, ela é representante de classe, de turma. Uhum. E nós temos trabalhos que são desenvolvidos, por exemplo, assembleias. Então, algumas vezes, não todas, mas 1, 2 vezes por mês, a minha filha, ela vai na educação infantil ou vai no ensino fundamental 1 para fazer uma mediação com as crianças. Então, ela vai lá para ouvir o que as crianças têm para falar e trazer isso para a gente como representante de turma. Então, por exemplo, a minha filha gosta muito de desenhar. Uhum. Ela chegou em casa agora no final do ano com uma demanda de mais de 25 desenhos. Porque uma criança pediu um desenho, ela fez, a criança gostou, os outros viram, e ela tem mais 25. Então, só nessa questão dela interagir, dela ouvir a criança, ela já aprende, a criança se sente ouvida, gera também uma afetividade ali, um respeito, e a gente vai trabalhando o quê? A consciência dessas crianças, tanto os mais novos, poxa, eu quero ser assim um dia, como dos mais velhos, nossa, eu não posso perder essa juventude, eu não posso perder esse ser criança. Então, esse dia a dia, essa vivência na escola com respeito, é muito mais fácil a gente guardar o nome de quem a gente gosta do que de quem a gente não gosta. A verdade é essa. Então, tudo que a gente não gosta, o cérebro joga fora. Tudo que a gente gosta, o cérebro quer guardar. Isso é neurociência. Então, essa ambiência, né, esse ambiente que a gente tem dentro da Leaders, talvez seja o maior segredo de unir essas pessoas de várias idades dentro de um propósito. E aí cada um quer se conhecer mais, quer conhecer o outro. Tem a feira de empreendedorismo, onde eles se conhecem, onde cada um quer vender para o outro também aquilo que fez, quer comprar do outro valorizando, né? Nós tivemos a feira de empreendedorismo agora, há 2 semanas atrás, e foi maravilhoso, porque teve criança que o pai estava reclamando já, não, eu tenho que ir lá para comprar de todos os meus amigos, eu tenho que prestigiá-los. Então isso é muito legal. Então é um trabalho que é feito no dia a dia, cara. Dentro desse analógico que você trouxe. E com tudo aberto. E com tudo aberto. Eu lembro uma vez que você falou assim que tinha projeto de empreendedorismo, mas para mim era algo muito distante, porque como eu estava fora, eu olhava e falava, tá,
no papel é legal pra caramba. Quando a gente consegue ver acontecendo assim no dia a dia e as coisas realmente funcionando, é assustador de bom, porque é diferente da escola que a gente está acostumado a ver por aí, né? E talvez inconscientemente eu tenha desejado fazer uma escola diferente, porque eu sofri muito numa escola tradicional. Né, eu sempre fui uma criança com facilidade de aprendizagem e muito angustiada, porque era fácil para mim o que estava acontecendo na sala de aula, eu não podia fazer nada. Querendo ou não, eu tinha que ficar ali quieto, parado, olhando para uma lousa. E nem sei como eu consegui estar aqui hoje são mentalmente com tanta pressão que daquela época. Mas a sociedade também ela contribuía. A sociedade era um outro perfil de sociedade. A gente era moldado, formado, tendo que ter muito mais resiliência e respeito. Vamos dizer assim, deixando de ser criança muito mais cedo. A verdade era essa. Então, talvez eu tenha querido trazer para a escola também esse grito de liberdade no bom sentido, de fazer uma escola diferente nesse sentido. Gil, algum recado? Não, da minha parte não. Nenhum recado? Nada? Só... Cara, acho que em função de tudo que está acontecendo, assim, dizer para as pessoas que elas aproveitem cada segundo. Isso eu tenho dito bastante para muita gente, assim. Aproveita cada segundo que você tem para se relacionar com as pessoas que você ama e se relacionar com as pessoas. Sem a tela, sem mensagem, falar com a pessoa. Ao vivo e a cores. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma ligação de telefone para dar parabéns por um aniversário. A pessoa assustou. Nossa, você tá me ligando para me dar assustou. Cara. Então, gastar segundos, cada segundo, com as pessoas que você ama, que importam, em relacionamentos um a um ali, ao vivo. Porque é o que fica, a hora que dá um acidente, uma coisa errada, assim, é o que vai ficar. E sentir paz nessas horas, assim, só é possível se você não deixou nenhuma ponta solta, sabe? Então, se tiver alguma coisa de importante para compartilhar nesse momento aí, é isso. Viva intensamente cada segundo que você tem com seus filhos. Venha nos eventos da escola, veja os trabalhos deles, brinca com o mascote, tira foto, vive intencionalmente tudo, porque passa muito rápido e pode acabar de uma hora para outra. Não dá para saber. No piscar de olhos, né? É isso aí. Gil, muito obrigado mesmo pela sua presença. Sei que não é um momento muito fácil para você, mas por isso mesmo te admiro ainda mais de você estar aqui com a gente, inaugurando o nosso podcast, nos prestigiando. Obrigado mesmo. Que dê tudo certo. Obrigado. Obrigado.